É um prazer estar recebendo você aqui para a gente falar sobre assuntos importantes e necessários para a família, não é isso? Exatamente. Direitos e Deveres está no ar. Já estivemos falando no nosso programa várias vezes sobre esse tipo de assunto, mas hoje o que chama atenção, na verdade, sobre este assunto é que essa partilha de bens adquiridos antes da lei da união estável, na verdade, vem com outras informações e, por que não dizer, prova do esforço comum. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, a gente convidou a Júlia Maria, que é advogada e também especialista em direito das famílias e sucessões, para nos ajudar, para apresentar para você como é que funciona na prática. E daí a gente já começa logo querendo entender melhor esse assunto. A gente ouve as pessoas falarem, mas no fundo, fica todo mundo muito duvidoso. Júlia, é tanta informação, é tanta gente levando a informação para o público, é tanta gente que não entende de nada, divulgando muitas vezes o que o público fica, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Tem gente que a gente não sabe nem se é advogado mesmo, mas anda distribuindo, não sei se porque quer seguidores, assuntos do tipo. E a gente precisa que uma especialista fale, porque a gente sabe que quando fala, o público acredita de verdade no profissional e não sei o que tem. Mas quando o assunto é assim ao vivo, aí é que as pessoas acreditam mais, né? E é importante mesmo, Vanusa, que vocês estejam divulgando esse tipo de informação e que chegue cada vez mais a mais pessoas. Verdade. Principalmente em relação à união estável, que é uma questão de fato e não de direito, só de direito, né? As pessoas às vezes vivem a união estável e não tomaram consciência disso ainda. Verdade. E aí a gente chama a atenção da população, na verdade, como vai ser essa prova de esforço, né? Comum. Isso. É o que a gente chama de presunção de esforço comum, que ela é tida quando o casal, mesmo que não onerosamente, contribui para adquirir algum bem. Sendo ele vindo... Isso tudo vai depender também, como a gente disse que tudo no direito sempre depende, né? Sim. Por isso que gera tantas dúvidas às vezes, de se essa união estável é regulamentada, por isso a gente incentiva tanto que as pessoas regulamentem a sua convivência, seja namoro, seja união estável, seja o próprio casamento. Então, a partir da regulamentação disso, ou até da não regulamentação que se pressupõe que existe um regime parcial, que esses bens adquiridos tanto durante quanto antes da união estável sejam de esforço comum e assim sendo divididos. E aí a gente chama atenção porque, assim, tem pessoas que elas estão ali se relacionando, muitas vezes elas não são casadas, não manter essa união realmente perante a justiça, né? E elas estão convivendo. Isso. E ali elas compram muitas coisas juntas, elas criam também uma conta bancária. E dali tem muita grana envolvida, porque tem muito amor envolvido no início, tem muito amor envolvido com o passar do tempo. Mas chega um momento que parece que esse amor já não é tão real. E aí vem aquela preocupação. O que nós construímos juntos. E aí vem a história dessa conta, né? O extrato bancário, por exemplo, né? Serve como prova na hora desse esforço? Sim, serve sim. A união estável, ela tem pressupostos, que é a convivência pública, né? Que aí entra no caso das extraconjugais não entrarem, um vínculo duradouro, contínuo e com intenção de constituir família. Esse família não inclui filhos. Sim. É importante destacar porque, às vezes, o casal não quer ter filhos, mesmo assim, eles estão, de fato, na união estável. Né? E o extrato bancário é já mais uma prova de que esse casal tem contas em comum, recebe dinheiro em comum e tem mais ainda esse elo financeiro também. E aí a gente chama atenção para essas contas bancárias. O que se torna muito perigoso na hora dessa prova, desse esforço comum? Bom, às vezes o casal tem uma conta conjunta, por exemplo, às vezes e ocorre alguma briga, por exemplo, e o titular da conta vai lá e exclui a outra pessoa. A data vai influenciar também? Influencia. Por exemplo, digamos que eu tenho uma conta conjunta e deixei de ter essa conta conjunta, digamos que com meses. Ou deixei de ter essa conta conjunta, digamos, 1 ano atrás.
Isso prevalece? Prevalece. A principal data é a data que começou essa união estável, sendo ela de fato ou de direito, tendo sido ela regulamentada ou não. Então, por exemplo, eu tenho uma conta conjunta desde antes da gente regulamentar. Então, já vai valer da data que você já estava com a conta conjunta. Então, não adianta você tirar aquela união e achar que não vai valer nada. Não. Assim, a data sempre tem que considerar a data que se começou a união estável. Por exemplo, se eu iniciei a nossa relação e logo em seguida a gente começou uma conta conjunta, isso cria um elo, né? Isso, cria um vínculo. Cria um vínculo. Junto com todos os outros fatores também. E aí, assim, são muitos anos que a gente tem a conta conjunta e, de repente, essa conta deixa de ser conjunta. Aí cria uma dúvida, né? Cria e é importante demais que esse extrato vai servir justamente como essa presunção como prova de esforço comum também. Nossa. Nessa separação, na verdade, essa separação total dos bens, como é que fica a questão do esforço comum? Como é que fica a questão dessa nova lei aí, do que permite para essas pessoas? Por isso é importante a gente falar do regime de bens. Sim. Às vezes, quando um casal está começando um relacionamento e vai se tocar no assunto de regime de bens, a pessoa fica, não, mas eu não estou começando querendo me separar. E não é isso, é uma questão de segurança. Não estou começando a relação com interesse em nada. É uma questão de segurança, tanto para você e não só em casos de divórcio, mas em casos de falecimento, por exemplo, que também conta. E a vida começa de um jeito e, com o passar do tempo, muitas coisas podem acontecer. Exatamente. Você começa uma relação saudável, jovem, feliz, cheia de muitas condições, até de trabalho e tudo. E, de repente, você passa uma vida inteira naquela relação, chega uma época que ambos se separam. E como é que fica a vida dessa mulher que se dedicou, deste homem que se dedicou à família, ao casamento, à relação uma vida inteira? Isso é muito sério. E Vanusa, você tocou num ponto que ocorre sim com homens e mulheres, Sim. Mas se a gente for levar para uma perspectiva de gênero, o número de mulheres é... Nossa, o que tem de mulher aí que, na verdade, presta atenção. A doutora vai poder me dizer se isso é mentira ou é verdade, porque ela lida com pessoas direto. Pessoas que começam de verdade uma relação por amor, elas não têm interesse realmente em nada, só que, infelizmente, chega uma época que elas não estão mais sozinhas. Elas podem estar com filhos e os filhos cobram. Por que não disso? Por que não daquilo? A senhora não pensou na gente? Às vezes acontece isso. A senhora só pensou na senhora. Um exemplo, né? E muitas vezes o que acontece? Aquela pessoa está debilitada, começou tão saudável, tão bem. Era uma relação que, de repente, a pessoa tinha emprego e aí chega... Abre mão, né? Abre mão. Tem gente que larga trabalho por relacionamento. Aquela... Família, Família, né? E você quer... Eu vou me dedicar aos meus filhos. Tem mulher que realmente é obrigada a abrir mão do trabalho para trabalhar dentro de casa. Porque você abre mão do trabalho de fora de casa, mas você não deixa de trabalhar que dentro aí de entra casa. a presunção do esforço comum. Sim. Também entra na parte moral, Com não só na certeza. parte onerosa. Não é porque o outro não contribuiu onerosamente, financeiramente para a aquisição do bem, que ele também não vai ter direito. E tá lá cuidando dos filhos, tá lá cuidando dos filhos, né? Poderia ter uma colaboradora para ajudar, de repente não tem. A colaboradora é a própria esposa, própria mãe, né? E aí, nesse momento, é importante tudo isso ser levado muito a sério. Por exemplo, quem está nos assistindo agora, que está vivenciando essa situação, como ela pode buscar os direitos dela? A primeira coisa é saber se você realmente tem uma união estável e tentar regulamentá-la. Às vezes você chega a separação sem mesmo ter regulamentado. Então a gente tem que ir para todo um processo de reconhecimento e de solução. Então a primeira coisa é saber como você está vivendo, em que regime você está vivendo. Porque se você não tiver regulamentado, a gente tem a presunção do regime parcial. Então a partir do dia que vocês começaram a união estável, aquilo ali tudo já vai ter que ser dividido. E os bens particulares entram nessa comunhão? Entram. Aí, mais uma vez, vai depender do regime de bens. Nós temos 3 principais: parcial, total e separação total, como universal. Sim. E separação total. Então, os bens de herança e doação, por exemplo, que não foram adquiridos onerosamente pela pessoa, antes da união estável, e a comunhão é universal, eles já vão entrar. Doutora, você falou sobre um assunto muito importante, e vai depender de como foi feita essa união. Mas e quando o assunto é de doença? Uma doença, digamos, uma doença terminal, uma situação que venha trazer danos para essa pessoa
e que foi feito algo, mas de repente aquela pessoa que tem a condição se separa e leva toda essa Deixa condição o outro junto com ela desamparado. e deixa o outro desamparado. Nessa hora, a lei não entra de uma forma diferenciada, não? Ivanus, em relação a algo que tenha sido causado, por exemplo, até pelo próprio casamento, a gente tem danos psicológicos Sim. que ficam aí eternamente, com pessoas que têm que fazer tratamento psiquiátrico, por exemplo. Então, isso já vai entrar, tem caso, inclusive, de indenização. Porque a gente sabe que as doenças mentais, elas trazem doenças crônicas. Isso já foi comprovado. O câncer, por exemplo, segundo informações, tem muito a ver com o emocional. Tanto é que as pessoas fiquem mais felizes, evite tantas tristezas, né? E outras doenças crônicas que a gente sabe. E a doença mental, problemas de saúde mental, têm trazido muitos danos para doenças. A gente sabe que algumas doenças, elas se tornam crônicas e que a gente sabe que veio através dessa saúde mental. E aí, nesse momento, tem que se analisar tudo, né? Ouvir filhos, como E é a até vida. delicada essa parte do envolvimento dos Sim, filhos, né? Muito porque os delicado. filhos, eles estão ali convivendo, eles estão vendo muita coisa, né? E é aquele lado de se tomar partido do Sim. pai ou pela mãe. Nossa, Você tão vê sua mãe complicado. doente por conta de um casamento, que às vezes durou mais justamente por conta dos filhos. Então, tudo isso bem delicado. E aí a gente chama a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa hoje, que a lei permite e traz dicas. E aí eu queria que você reforçasse para quem está em casa. A dica mais importante, como eu vou até repetir, é a questão da união estável, né? Regulamentem. Não é uma questão de já estar pensando em algo de separação ou não. É uma questão de segurança para você, para os seus familiares, para os seus filhos e para o próprio parceiro também, né? Porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã. Então, regulamentem e escolham bem o regime que vocês vão adotar, sendo ele parcial, universal ou separação total. Analisem bem a realidade financeira e pessoal de cada um, para adotar isso em conjunto, para que não ocorra nenhum problema futuro em relação a isso. Quando a gente fala dessa relação estável, quantos anos? Não tem um tempo certo. Assim, o que a justiça vai Porque considerar... às vezes as pessoas dizem, né? Às vezes as isso. pessoas dizem, olha, não era uma relação estável, a gente ficava, a gente não... Aí vem a história das fotos, das datas, dos meses, tudo isso as pessoas têm que ficar ligadas. É uma linha bem tênue, mas é que a gente até costuma dizer, o porteiro sabe que vocês são um casal, né? É público, todo mundo conhece, a galera do trabalho já conhece eles. Então, já vão juntando fatores que separam aquele namoro ou um ficante de uma pessoa que é seu parceiro de união estável. É interessante a gente abrir os olhos das pessoas também que não tem só uma relação estável. Com certeza, porque só pode uma, viu, gente? Porque quando você cria uma relação estável com uma pessoa, mas você mantém vínculos de relacionamento com outra pessoa ou outras pessoas, e que você passa a dar essa condição de estar marido ou estar junto, essas pessoas também têm direitos ou não? Isso já foi muito debatido no judiciário. Isso é sério, hein? Muito Tem debatido. gente que E a gente já 20 teve, anos, né? E a gente já teve resultados de todos os jeitos, com direito, sem direito, mas a regra é que não. É que não, mas abre o olho. Abre o olho. Abre o olho porque na hora dos direitos tem sempre um profissional que pode E mais dar uma vez, na condições. perspectiva de gênero, sempre é a mulher. Pois é, então vamos abrir Acaba os olhos aí. prejudicada. Então você que mantém as relações, saiba que há direito, na hora do vamos ver, há direito para muita gente. Né? Eu quero agradecer a doutora por estar aqui com a gente, a Júlia Maria, advogada especialista em direito das famílias e sucessões, que veio hoje nos ajudar a passar essas informações, especialmente para que você fique atento. Junte, então, provas, não deixe também de buscar as informações, se tiver conta conjunta, enfim, não vá adoecer nem vai ter problemas, porque provavelmente quem está do seu lado não está nem para a tua vida. É melhor prevenir. É melhor prevenir, do que remediar. não é verdade? É. Né? Então a gente agradece. Obrigada, até a próxima. Obrigada.
Olha, a nossa doutora ainda continua aqui, porque o nosso programa é ao vivo. E se tem uma coisa que a gente faz com maestria, é não deixar passar nenhuma informação. Doutora, parece que você tinha um recadinho, né? Isso tinha. A gente veio aqui em nome da APAC, da Associação Piauiense da Advocacia, e na quinta-feira nós vamos ter o encontro do Elas por Elas, que são mulheres advogadas, e a gente trata muito sobre essa perspectiva de gênero. A partir de que horas? É 5 horas no Esplendor Buffet. Nossa, a gente quer justamente tratar Não, vou sobre aproveitar esse momento para você me dar as informações do que vai acontecer e como vai ser. Lá a gente fala muito sobre o tema mesmo, Elas por Elas. São mulheres admirando outras mulheres. Ai, tá precisando, viu? Porque tem muita mulher contra mulher. Exato. Né? E a gente quer justamente acabar com isso, com essa crença de competição e de alguma disputa, para enaltecer outras mulheres, dizer o quanto a gente admira você, por exemplo, né, que leva esse programa aqui todos os dias com tanta maestria, e a gente tem tantos exemplos de mulheres que estão aí para a gente admirar e enaltecer. Pois é, e eu quero parabenizar vocês, porque o nosso programa de verdade é feito por grandes mulheres, grandes homens, mas grandes mulheres, mulheres que verdadeiramente cooperam com a informação. Você imagina, um programa de 4 anos praticamente, vamos fazer nesse mês de setembro, 4 anos no ar, todos os dias trazendo grandes mulheres dentro do empreendedorismo, da moda, da beleza, do comportamento, da saúde, do direito. Mulheres jovens como você, mulheres totalmente inteligentes, capacitadas, que de uma certa forma estão aqui levando a informação. Tem mulher que tem uma dificuldade enorme de dizer que a outra mulher é bonita, de dizer que a outra mulher é interessante, que a outra mulher é inteligente. E eu acho que a gente precisa abrir essa oportunidade de dizer, você é capaz, você vai chegar lá, você é sucesso, porque muitas vezes falta um elogio para você chegar mais longe. Falta um valor, falta uma cooperação, uma amizade verdadeira, né? Uma colegagem que você possa verdadeiramente dizer, eu confio, eu valorizo. E eu amei. Vamos reforçar mais uma vez? Vamos. A gente tem um Instagram, @ElasPorElasPiauí, e lá a gente posta tanto incentivos de mulheres apoiando mulheres, quanto frases em relação a isso, históricas em relação a isso. E é quinta-feira, a partir das 5 horas. Linda, que maravilha. Mais uma vez o local? É no Esplendor Buffet, feito pela APAC, Associação Piauiense da Advocacia. Aí vocês estão sempre fazendo um trabalho bonito, né? Teve uma feijoada um dia desses. Sim, Nossa, fiquei com vontade de estar lá, viu? Vambora, porque tava animado. A gente é animado. Os advogados também se divertem. Rapaz, a PAC tá de parabéns. Obrigada. E o Instagram? @ElasPorElasPi.